Bom, gente, a gente vai começar então. Eu vou fazer a oração, eu peço que vocês me acompanhem nessa oração. Oremos. Bendito Deus, que teu Santo Espírito possa agora abrir nosso entendimento na compreensão e meditação em tua palavra. Conceda-nos sabedoria, de modo a discernirmos as verdades espirituais que tu desejas nos dar no entendimento sobre o Evangelho. Pedimos perdão por nossos pecados e entregamos nossas vidas em tuas mãos. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu quero passar para vocês hoje um dos pontos que precisa de esclarecimento, tá? Com respeito ao perdão. Existe uma classe de pessoas que acredita que quando uma pessoa é justificada, ela é convertida. E o perdão, na verdade, é a própria justificação. Nós vimos isso no livro Fé e Obras, né? E se eu ver aqui, acho que está aqui no livro Fé e Obras, ela menciona sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui a página para a gente estar firmando esse pensamento. Aqui na página 93, ela diz que o perdão e a justificação são uma só e a mesma coisa. Tá? Então, existe uma classe de pessoas que acredita que quando a pessoa é justificada, ela naquele momento é convertida. Olha, a justificação, ela é um processo completamente fora do homem. A justificação não pertence à dimensão do ser humano. Ela é um propósito de salvação que Deus tomou posse, tomou para si para resolver a nossa condição de pecadores e nos livrar da condenação. Então, a justificação, ela pertence somente a Deus. O fato de recebermos o perdão é justamente o momento em que Deus toma providência nisso. Quando Deus nos justifica, Ele nos perdoa. Quando nós somos perdoados, após isso é que ocorre a conversão da nossa vida. Tá? Então, isso quer dizer que o perdão, ele sempre virá antes da conversão. Mas existe uma classe que acha que ocorre no mesmo instante. Tudo indica que parece haver realmente a justificação e a conversão no mesmo instante. Mas não é bem isso. O que acontece é que quando uma pessoa conhece a justificação pela fé, antes ela não conhecia, ela não entendia esse assunto. Ela não sabia que este assunto era a verdade. Mas no momento em que ela conhece e que ela se converte, nesse instante, ocorre na vida dela uma mudança de coração. Então, essa conversão, ela se dá por fruto do conhecimento sobre a justificação pela fé. A justificação pela fé já é um fato do passado, é um acontecimento já realizado na pessoa de Jesus. Não é naquele momento em que a pessoa se converte. A pessoa, ela toma consciência de que foi justificada na pessoa de Jesus. Por isso que lá em Romanos 5, nós analisamos isso no sábado anterior, né, no retrasado, que em Romanos 5 Paulo mostra que nós somos justificados e quando nós somos justificados nós temos paz com Deus. Só que nós não somos conscientes disso, mas nós só somos conscientes da justificação quando ocorre a justificação pela fé. Por quê? Porque antes de ocorrer a justificação pela fé, ocorre a justificação em Cristo, porque nós não sabemos que fomos justificados. A justificação pela fé, que é a nossa fé, acontece quando nós ficamos sabendo. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós passamos a entender que Jesus Cristo nos deu perdão completo e nos deu salvação absoluta. E no entendimento disso é que ocorre a conversão para nós. E quando isso acontece, no momento de entendermos, é que nós passamos a exercer a fé. Porque a fé é um processo resultante de se ouvir a verdade que foi pregada.
que é a justiça comunicada. E a verdade apresentada é a justiça imputada. Então, quando nós começamos a entender sobre justificação pela fé, nós entendemos por meio da justiça comunicada, que é o evangelho aberto para nós. Mas a justiça imputada é o evangelho em si. E quando entendemos isso, ocorre na nossa vida a conversão. E a conversão é que vai produzir a fé. E no momento em que nós passamos a exercer fé, é que nós tomamos posse dessa justiça que nos foi dada em Jesus Cristo no passado. E nós não sabemos quando que isso aconteceu. Alguém pode dizer, não, mas aconteceu quando Jesus morreu na cruz. É válida, é uma resposta válida. Mas quando nós examinamos as Escrituras, de uma forma muito mais profunda, por exemplo, aqui em acho que é 1 Timóteo, deixa eu ver aqui. É na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo, né? Na segunda carta escrita para Timóteo. Paulo disse assim, ó, no verso 8, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, ó, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aí o verso 9, ele diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Ou seja, não segundo nossas obras significa não pelo fato de nós termos sido convertidos. Porque boas obras só se pratica depois da conversão. Isso é o fato. Então, não por nós termos sido convertidos, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Existe tradução que diz assim, antes dos tempos da eternidade. Isso quer dizer que nós recebemos a justificação pela fé, não exatamente apenas naquele momento que Jesus morreu na cruz no ano 31, mas bem antes disso. É coisa da eternidade mesmo. Então, nós já fomos perdoados há muito tempo. O problema é que nós não sabíamos disso. Então, nós só passamos a tomar consciência dessa realidade quando a justiça é comunicada para nós. Então, eu vou repetir para vocês o seguinte. A justiça imputada é um fato que já aconteceu. A justiça comunicada é um evento que pode acontecer a qualquer momento na vida de cada um que está por aí, por esse mundão aí afora. Ele pode estar recebendo a justificação pela fé, que é a justiça comunicada, e ele entender que já foi perdoado. Então, quando a gente pensa assim, mas a pessoa... Então, quer dizer que quando uma pessoa se converte, ela não foi justificada naquele instante? Na mente dela, no entendimento dela, ela foi justificada, porque ela não sabia dessa verdade. Mas, diante de Deus, este fato já aconteceu há muito tempo. Ele já havia sido justificado em Cristo há muito tempo. Então, a justificação ela aconteceu desde os tempos eternos. Como está escrito aqui, desde os séculos, desde antes mesmo dos tempos. Quando é dito que é antes dos tempos, significa que o tempo não existia. E se o tempo não existia, esse fato era providenciado, havia acontecido apenas na presciência de Deus, em sua glória excelsa. E, nesse sentido, nós não sabemos, é um mistério desconhecido para nós. Mas o fato é que isso já aconteceu há muito tempo. É aí que nós compreendemos o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Essa é uma realidade que a gente não pode negar, tá? É uma realidade que a gente tem que aceitar, porque é um fato definido e definitivo, proveniente de Deus. Por isso que Paulo diz que ele nos salvou. Então, essa salvação já nos foi dada há muito tempo. Agora, quando ocorre a conversão, é resultado de ele ter conhecido a justiça imputada. Mas ele só conheceu a justiça imputada por meio da justiça comunicada, que é o evangelho apresentado para aquela pessoa.
E a justiça comunicada, ela não termina quando a pessoa acaba de conhecer. Não, não. A justiça comunicada, ela continua por resto da sua vida. Porque todas as vezes que você for abrir a Bíblia, todas as vezes que você for orar para Deus, todas as vezes que você sonhar com Deus, sempre em todos esses processos haverá justiça comunicada na sua vida. Porque aí vai ser o evangelho se manifestando, se desdobrando na sua vida, em diferentes cenários, situações, de maneira que você vai crescendo cada vez mais na verdade. Isso não para, o crescimento espiritual, ele nunca cessa. É um processo que continua por muito tempo, tá? Aqui no livro Mensagens aos Jovens, na página 101, é dito que a santificação, que é o processo em que a justiça nos é comunicada, ela durará para sempre, mesmo adentrando o reino da glória. Tá? A santificação é para sempre. Ela nunca cessa, nunca termina. Por isso que no verso 10, o apóstolo Paulo continua aqui. E que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, o que Cristo aboliu na cruz foi a morte, a condenação, tá? A condição de nós sermos salvos, que é a obediência perfeita, Jesus Cristo não aboliu. Essa condição ela é mantida porque é por causa dessa condição que existe a intercessão de Cristo. É por causa dessa condição que Jesus Cristo é nosso substituto e nosso salvador intercessor. Porque se não fosse assim, não precisaríamos de ter Jesus morrido por nós. Tá? Então, a morte de Cristo é a garantia de se manter a perfeição que Deus exige, requer de todos nós. Tá? E isso, vocês sabendo disso, passa a ser muito importante, porque existe aqui um texto em Lucas, no capítulo 21. Para alguns aqui, eu acho que já conhecem, mas eu quero destacar de novo essa informação aqui, tá? Lucas 22, não é Lucas 21, é Lucas 22. No capítulo 22 de Lucas, nos versículos, deixa eu ver aqui, nos versículos 31 até o versículo 34, só para ficar aqui um mistério bem mais esclarecido. Aqui, exatamente aqui, era o momento em que Cristo iria passar pelo Getsêmani, tá? Então, olha só o que aconteceu. No versículo 31 diz assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Nesses 2 versículos, esse momento aqui era o momento mais crítico da vida de Jesus. Era um momento de trevas espirituais muito densas. Era o momento em que Cristo iria passar pelo Getsêmani e sofrer uma angústia terrível, de tal maneira que ele iria até suar sangue em nosso favor. E nesse momento, Satanás requereu diante de Deus que os discípulos fossem cirandados como trigo. O que significa isso? Que eles fossem joeirados, sacudidos numa tela, né? Onde se é sacudido o trigo. E ali, na peneira, né, onde eles seriam sacudidos, eles seriam tremendamente provados. E, de fato, essa peneira aqui iria ser a morte de Cristo. Essa seria a prova mais terrível que seria dada aos discípulos. Seria a morte que Cristo iria passar. Porque os discípulos não acreditavam que Jesus seria morto. Eles tinham esperança de que Jesus se tornaria rei e ocuparia o trono de Israel, de modo a livrá-los para sempre do poder e da escravidão de Roma. Mas acontece que isso não era esse o propósito de Deus. E os judeus não entendiam, os discípulos não entendiam muito bem isso. E o que aconteceu?
Satanás requereu isso de Cristo e requereu diante de Deus. Só que, veja bem, aqui é dito que no verso 32, ele diz assim, mas eu roguei por ti. Então, Jesus intercedeu por Pedro, orou em favor de Pedro, antes mesmo de Pedro ser convertido. Isso quer dizer que Pedro recebeu o perdão proveniente do evangelho da pessoa de Jesus antes de Pedro se converter. Então, isso quer dizer que o perdão vem antes. A justificação pela fé, ela acontece antes. Agora, é claro, quando a gente diz justificação pela fé, a gente está dizendo que ela é pela fé, porque a pessoa abraça a justiça de Cristo no momento em que ela entendeu que ela foi justificada. Mas veja, ela já foi justificada no passado, na eternidade. E ela está sabendo disso agora, e pela fé ela abraça essa verdade. Tá? Então, por isso que a gente utiliza esse nome de justificação pela fé, que é o momento em que a pessoa está conhecendo a verdade. Tá? Agora, a justificação, no sentido de ter acontecido no passado, ter ocorrido na pessoa de Jesus, é o evangelho de modo que a pessoa ainda não entendeu, não conheceu ainda. É o evangelho ainda desconhecido para a humanidade. E nesse episódio aqui, mesmo Pedro convivendo com Jesus, Pedro não tinha se convertido. E nesse episódio aqui, Jesus orou por ele. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja bem, a fé de Pedro aqui, ela seria completamente morta, destruída, se Cristo não tivesse rogado e intercedido pela vida dele, como também pela vida dos demais, dos discípulos, porque Satanás requereu isso. Ele requereu de cirandar os discípulos. E Cristo orou por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Alguém pode dizer, mas Edilson, se Pedro não era convertido, por que Jesus diz que essa fé não poderia ser desfalecida? Então ele já tinha fé. Mas a fé não é dada para quem é convertido? Sim, a fé é dada para quem é convertido. Isso está escrito em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela se converte e ela passa a exercer fé. Certo, mas por que é que Jesus disse isso aqui para Pedro, se Pedro ainda não tinha se convertido? Acontece que Pedro, ele tinha as sementes do evangelho no coração. Só que essas sementes não haviam sido germinadas ainda. Assim como no coração dos discípulos. Os discípulos ainda não tinham tomado posse da verdade. Não tinham ainda tomado consciência do significado real do evangelho. Mas as sementes estavam guardadas no coração deles. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Mas eles entendiam que Jesus era o Messias na cultura deles, na concepção deles que eles adotaram, de que ele iria ocupar o trono de Israel e libertá-los do poder de Roma. Era essa a visão dos discípulos. Tá? Era a mesma visão dos teólogos fariseus, que imaginavam que quando Jesus, o Messias, viesse, iria libertá-los de Roma também. Então essa era a visão teológica da época. Mas essa visão era pervertida, não pertencia ao evangelho. Pertencia à escola rabínica. A escola rabínica de doutores, de teólogos, a eles pertencia. Mas ao evangelho não existia essa concepção. Esse conhecimento não existia. Então, o que acontecia? O que acontecia aqui é que quando Jesus disse para ele que a fé não seria desfalecida, é que a semente da fé, que é justamente a palavra de Deus, que ela não fosse destruída. Ela seria e já estava inserida no coração dele. Ela seria lançada e já estava lançada no coração dele. Mas acontece que ela não podia ser destruída. Haveria um tempo de ela germinar. Assim, da mesma maneira o que acontece com o agricultor. O agricultor, ele pega a semente e ele vai plantar. No momento em que ele enterra, que ele faz as cavidades ali, o buraco para pôr a semente, e quando ele enterra, aquela semente não germina no momento em que ele enterra. A semente ela só germina depois de algum tempo. Mas isso não quer dizer que ela não vai germinar. Da mesma forma, a semente ela se encontrou no coração de Pedro, a fé da semente estava no coração de Pedro, mas Pedro ainda não havia se convertido. Para se converter, teria que haver uma germinação.
E é exatamente aí o que aconteceu com Pedro, porque quando Jesus disse para ele, mas eu roguei por ti para que a tua fé não te desfaleça, aqui Jesus deixou bem claro que ele estava perdoado. Aqui ele deixou bem claro que Pedro já estava perdoado. Aí na continuidade diz assim, ó, e tu, quando te converteres, por que Cristo sabia que ele ia se converter? Porque ele sabia que Pedro ia se converter, perdão. Como é que Cristo sabia que Pedro ia se converter? Ele sabia que Pedro iria compreender o perdão que Jesus já havia dado para ele na cruz. Mesmo Pedro não aceitando o fato de que Cristo poderia morrer. Ele ainda imaginava na mente dele que Cristo seria o rei de Israel. Mas quando Cristo foi aprisionado pelos chefes, pelos soldados e pelos sacerdotes de Israel, quando Cristo foi ali aprisionado e levado para a prisão, Pedro ele foi tremendamente sacudido. E naquele instante, depois de ele ter sido severamente provado, inclusive ele até pecou, isso que é impressionante, porque aqui diz, ó, e ele lhes disse, Senhor, o próprio Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Pedro disse isso por puro impulso da emoção dele. Ele não disse isso por exercer fé e agir com prudência. E ele não conhecia seu próprio caráter. Ele confiava muito de que ele poderia realmente resistir a essas coisas. Ele confiava muito no seu potencial. Mas ele não conhecia o próprio caráter do que ele era. Era uma pessoa extremamente impulsiva. Ele falava coisas sem pensar. E diante disso, nessa situação, quando Pedro disse essas coisas, Jesus disse assim, mas ele lhe disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, Pedro, ele ainda iria negar a Jesus 3 vezes. Ainda iria cometer pecado 3 vezes. O que a gente tem que compreender aqui é uma coisa muito importante, muito séria. Antes de nós conhecermos a verdade, que é a justificação pela fé, Cristo já nos havia perdoado. Exatamente da mesma forma como Cristo havia perdoado Pedro. Cristo já havia rogado a Deus pelo caso de Pedro e também pelo caso dos discípulos. Cristo já havia intercedido e até tomado posse da morte sobre ele mesmo em nosso favor para nos perdoar, para nos justificar. Então, é isso que vocês precisam compreender. Ainda que Pedro fosse cometer pecados novos na vida dele, que seria, por exemplo, este pecado aqui, de ele negar Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse, ou seja, mais ou menos de madrugada, então, mesmo nesse período crítico da vida de Pedro, que seria um pecado novo, ele nunca tinha cometido um pecado assim, mas seria um pecado novo. Então, mesmo diante de pecados novos, Deus ele já havia perdoado Pedro. Da mesma forma, isso acontece conosco. Deus ele já estendeu o seu perdão sobre toda a nossa vida de pecados futuros que ainda iremos cometer. Este perdão aqui não são apenas perdão de pecados passados na nossa vida. Vocês precisam entender isso. Pedro não tinha cometido o ato de negar Jesus e Pedro já estava perdoado por Jesus. Isso é muito sério, isso é muito profundo. É aí que a gente começa a compreender o amor real de Deus. É isso que é evangelho. Evangelho é isso. É a atitude de Cristo realizar coisas por nós que não podemos fazer e estas coisas servirem de remédio para o futuro para nós, porque nós ainda iremos errar muito. Nós iremos agir de forma deficiente, cometeremos pecados múltiplos que nós mesmos não sabemos. E Pedro, negando a Jesus 3 vezes aqui, ele conheceu o seu próprio caráter. Um caráter de ser uma pessoa impulsiva, de dizer coisas impensadas e de achar-se capaz de realmente resolver uma situação. De ser uma pessoa altiva até, de confiar muito em si mesma e de se orgulhar por isso. E nesse caso, Pedro percebeu seu caráter quando ele pecou, negando a Jesus 3 vezes. E vocês acham que Pedro não se arrependeu aqui? Pedro, ele se desesperou. Ele entrou em choque, ele chorou demais, pedindo perdão a Deus e misericórdia. A história mostra isso. E mesmo assim, o perdão já estava estendido na vida de Pedro. Por isso que Pedro, depois, ele se converteu.
E lá mais ou menos em Atos capítulo 3, é que começando mais ou menos por ali o trabalho dele de curar pessoas, na verdade começa em Atos 2, né? Mas em Atos 3, vocês percebem que Pedro, ele é uma nova pessoa, uma nova criatura. É uma forma mais clara de se ver, principalmente quando ele enfrenta os sacerdotes, lá no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz que não existia nenhum outro nome debaixo dos céus, a não ser o nome de Jesus, que pudesse dar a vida eterna, pudesse dar salvação à humanidade. E este reconhecimento por parte de Pedro foi uma atitude de sabedoria. Ele enfrentou os sacerdotes com sabedoria, com prudência e com humildade. Muita humildade. Porque ele sabia que ele poderia errar. Então, isso, de fato, é conversão. E nesse caso aqui, Cristo perdoou a Pedro, mesmo antes de cometer tais pecados. E isso é muito importante, porque a gente começa a perceber que é independentemente de nossas obras, como está escrito lá em 2 Timóteo 1,9, independentemente de nossas obras, que o perdão ali é dado, nos é estendido, nos é concedido por sua misericórdia, por seu amor. Meus amigos, isso aqui é justificação de graça. Nós somos justificados pela graça, tá? Por quê? Porque nem a fé Pedro tinha aqui. E ele foi perdoado, foi justificado antes de exercer fé, porque Pedro não era convertido. Mas ele, apesar de ele ter já as sementes do evangelho no coração, porque Jesus ensinou para ele durante 3 anos, apesar disso, ele não era convertido. Ele não exercia fé. Então é aí que nós temos que compreender. O fato de Pedro ter caminhado sobre as águas, como nós já vimos isso em outro episódio, Pedro ele fez isso sim. Ele tomou uma atitude. Senhor, se tu és o Cristo, o meu Salvador, então me mandes que eu caminhe sobre as águas. E Jesus falou, caminhe, venha. E ele caminhou sobre as águas. É claro que ali a gente pode compreender como um ato de fé. Mas veja bem, ali naquele instante, Pedro ele já estava recebendo as sementes da fé, de aprender a como exercer fé, apesar de seu coração ainda não ser convertido. Agora, o que Pedro fez ali foi uma atitude de saber que Cristo poderia realizar isso na vida dele. Isso quer dizer que existem circunstâncias que parecem ser fé, mas ainda não é a fé. Ainda não é. São situações semelhantes a atitudes de fé, mas ainda não é a própria fé. Porque a fé verdadeira, ela só é proveniente de pessoas convertidas. Existe um texto aqui para provar, para ajudar vocês, é aqui, ó. Acho que é em Tessalonicenses. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Ó, no versículo 1 diz assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Quando Paulo disse isso, Paulo estava querendo dizer o seguinte, a fé, ela não é exercida por todas as pessoas, quer sejam justas, quer sejam ímpias. A fé só é exercida pelo convertido, pelo justo, tá? Então, isso é muito importante. Então, a atitude de Pedro, de ele andar sobre as águas, não foi propriamente uma atitude de fé. Ainda não era. Tanto é que depois ele começou a descer nas águas, ele começou a afundar, né? Veio aquele vento sobre ele, ele sentiu medo, ele começou a afundar. A atitude de Pedro, na verdade, foi o fato de ele aprender a receber, a abrir o coração em tentar confiar em Deus.
E no momento em que ele fez isso, as sementes da fé foram colocadas no coração dele, apesar de ele ainda não poder exercer essa fé. Essa fé, ela só viria depois, quando ele realmente se convertesse, tá? Porque a fé que Jesus nos dá é mais ou menos o tamanho de um grão de mostarda, tá? É praticamente o tamanho de grão de uma mostarda. Só que mesmo recebendo essa fé, nós não exercemos o tamanho do grão da mostarda. Nós não exercemos esse tamanho de fé ainda, mesmo ainda sendo nós convertidos. A nossa fé ela ainda é menor do que isso. Por isso que Jesus disse, se vocês pelo menos exercessem a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, vocês diriam àquela montanha, saia daquele lugar e vá para outro lugar. Vocês fariam essas coisas, né? E vocês agiriam, veriam o poder de Deus manifestado. Mas acontece que vocês não exercem essa fé ainda. Então, mesmo nós sendo convertidos. Então, para nós termos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão de todos os grãos das leguminosas, né? Nós precisamos crescer muito na graça. Precisamos conhecer mais e mais o Evangelho. Precisamos nos aprofundar cada vez mais, porque senão nós não vamos alcançar esse tipo de fé. Agora, se Jesus nos disse que nós podemos alcançar a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, isso quer dizer que é o tamanho básico, padrão, que Jesus já nos deu quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez. No dia em que você se converteu, você recebeu esse grão. O problema é que você precisa exercer esse grão. Mas para você exercer o tamanho de fé desse grão, você precisa se relacionar mais ainda com Jesus. Você precisa estudar muito mais a palavra, aprender muito mais o Evangelho, para que você tenha uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Porque, caso contrário, você ainda não vai ter esse tamanho de fé. Um outro exemplo disso, de que Pedro ainda não exercia a fé, é quando Pedro foi tentar expulsar um demônio da filha de um príncipe. E nesse caso, acho que era filho de um príncipe, agora não estou lembrado. Acho que é Marcos, aqui, ó, Marcos, capítulo 9. Era um menino mesmo. Isso. Vocês têm que ler mais ou menos aqui, ó, desde o 21 até o 29, mais ou menos. Vocês vão perceber. Porque ali os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino, mas eles não conseguiram expulsar. E por que não conseguiram? Porque eles não tinham fé. E Cristo deixa isso muito claro aqui, que eles não tinham fé. Então, o que acontece? Esse menino, Jesus expulsou o demônio daquela criança. E o pai, ele não tinha fé também não. Ele também não tinha essa fé. A gente pode até considerar que ele fosse convertido, mas ele não tinha essa fé, o tamanho, ele não exercia o tamanho da fé, que deveria ser pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Nem isso ele fazia. Então é isso que está acontecendo conosco. Por que poucos milagres acontecem na nossa vida? Porque nós não exercemos ainda essa fé. Então, nesse sentido, a partir daí, vocês começam a compreender que o perdão, ele é dado antes de nossa conversão, tá? Isso é muito importante vocês começarem a perceber, a compreender. Um outro assunto muito importante é a questão de Tiago. Eu vou ver se, acho que dá tempo de passar hoje. Tiago, que vai falar aqui acerca da fé e das obras, tá? E se encontra aqui no capítulo 2, nos versículos 14 em diante. Diz assim, ó, Tiago, capítulo 2, versículos 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Alguém, muitas vezes, utiliza esse texto, né, principalmente as pessoas que ainda acham que podem ser salvas pelas boas obras. Elas utilizam esse texto para provar de que nós somos salvos pelas obras, sim.
de que nós somos justificados pelas obras. Por quê? Porque não é só pela fé. Porque se fosse só pela fé, como disse Tiago, essa fé, ela apresentaria, ela se manifestaria como um dom sem boas obras. E a fé não pode se manifestar sem boas obras. Porque se a fé se manifestar sem boas obras, ela não é fé. Então, como que você vai poder ser salvo se você não acredita? E nós vimos no caso de Pedro, que Pedro nem fé tinha, nem convertido era, e Cristo o justificou. Agora, no caso aqui de Tiago, muitos legalistas usam esse texto para tentar provar para a gente que nós somos salvos pelas obras. Mas a gente tem que examinar bem esse texto. Então, Tiago, ele começa dizendo assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Veja bem, por que Tiago faz essa pergunta? Porque a fé, uma vez que a pessoa exerça a fé, no momento em que ela confia, no momento em que ela acredita, este momento não é visível aos nossos olhos. O que vai ser visível é a atitude dessa pessoa que vai ser resultado dessa fé que ela exerce. Então, é isso que vai ser visível, tá? A atitude dela. Então, o modo como ela vai agir, uma vez que ela acredita em Deus. É nesse modo de ação que nós começamos a entender quem é essa pessoa. Ou seja, a atitude dela seria a obra, a boa obra que ela vai fazer. Aqui no caso, quando o Tiago diz, se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, existem pessoas que falam que tem fé, mas não têm obras. Então, veja, a fé verdadeira, ela só pode ser manifestada se houver as boas obras correspondentes. Isso quer dizer que a fé, ela é a base motora para a realização das boas obras. Não é possível uma pessoa ter boa obra se ela não tiver fé. Isso não é possível. E nesse sentido aqui, no caso aqui de Tiago 2,14, quando é dito que se alguém que diz que tem fé, mas não tem boas obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Se ela não tem boas obras, então isso quer dizer que a fé que ela diz que exerce e que tem, não é fé. Essa fé não pode salvar essa pessoa. E não pode salvar, não porque essa fé teria que salvar essa pessoa, como se essa fé tivesse meritoriedade. Não é isso. É que o que Tiago está dizendo é que quando uma pessoa acredita no Evangelho e essa pessoa está salva em Cristo, ela vai manifestar a verdadeira fé. E isso só vai ser compreendido pelos homens pelas boas obras que ela vai agir. Caso contrário, ela não vai manifestar a fé. E, nesse caso, ela nem acredita na salvação. Ela nem é justificada. Porque ela rejeitou a salvação em Cristo. Ela acha que pode se salvar de outra maneira. Então, aqui, continuando, diz assim, ó. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, o exemplo que Tiago coloca aqui é que se o cristão, o professo cristão que se depara com pessoas necessitadas, se ele não ajuda essas pessoas, não se preocupa com elas, não dá a elas o alimento e o vestuário que elas necessitam, mas ele diz que tem fé, né? Então, como que pode essa pessoa ser realmente cristã? Ela apenas professa ser cristã, mas ela não é. Por quê? Porque ela não tem a fé verdadeira. E a gente compreende isso porque ela não manifestou isso pelas obras, não ajudou ao próximo, não estendeu a mão a quem necessitava de ajuda. Então, aqui, Tiago continua. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, eu só entendo que uma pessoa tem fé verdadeira se ela manifestar a sua fé pelas boas obras. As boas obras, elas passam a ser visíveis aos nossos olhos. Isso é muito importante, porque é exatamente aqui que a gente começa a compreender duas coisas importantes.
primeiro, a esfera divina e a esfera humana. A esfera divina é a esfera da mente humana. Ou seja, a esfera divina é a esfera em que a mente humana só pode ser lida por Deus. Não pode ser lida, não pode ser compreendida pelo ser humano. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, em 1 Reis, no Antigo Testamento, que nos explica um pouco sobre isso. Em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 39, diz assim, ó, 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação e perdoa. Aqui é a oração de Salomão erguida a Deus. Ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então, só Deus pode ler a mente humana. Somente Deus sabe quando a pessoa exerce a fé verdadeira. Essa é a esfera humana, a esfera divina. Essa esfera não pertence ao ser humano. A esfera divina é a esfera da mente humana. E a mente humana é absurdamente complexa. Somente Deus pode ler a mente humana, tá? E nesse sentido, o homem não tem acesso. Ele só tem acesso à mente do outro homem pelas obras deste homem. Se este homem manifestar estas obras, aí compreende-se de que ele realmente tem a verdadeira fé. Então aqui, Tiago diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Nesse sentido, se ele não realiza as boas obras em ajudar o próximo, como no exemplo aqui citado, de pessoas necessitadas, então ele não tem a fé verdadeira. Ele não tem essa fé, tá? Aí continua. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago lança esse desafio aqui no versículo 18, por quê? Porque é impossível manifestar fé sem as obras. É impossível existir fé sem boas obras. Isso quer dizer que a fé e as obras, elas possuem a mesma natureza. A única diferença é que uma se manifesta na mente, ou seja, na esfera divina, e a outra se manifesta nas ações humanas, isto é, na dimensão humana, visível para nós. E, nesse caso, a fé e as obras são uma coisa só na realidade. Então, é impossível que a pessoa tenha fé e não tenha obras. Isso é impossível. Tá? É absolutamente impossível. Por isso que ele lança esse desafio aqui. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e se estremecem. Então, esse acreditar aqui dos demônios, de que Deus existe, até os demônios acreditam que Deus existe porque os demônios já viram Deus. Isso é óbvio. E existem aí pessoas aí fora que dizem que Deus existe, elas acreditam que Deus existe. Mas veja, acreditar que Deus existe não é fé. Isso não é fé, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei para vocês, mostrando aquele texto de Tessalonicenses, que a fé não é de todos. Quando a gente vê uma procissão, né, bem longa, de muitas e muitas pessoas carregando aquela imagem, né, pertencente a uma determinada religião, quando a gente vê aquilo, não significa que aquelas pessoas tenham verdadeira fé. Por quê? Porque aquelas pessoas não conhecem a justificação pela fé. Elas conhecem as doutrinas da Igreja Católica. Ou outras pessoas que fazem jejum, que fazem orações, realizam cultos em outras igrejas, em outras denominações, né, evangélicas, elas fazem essas coisas, mas não quer dizer que elas têm fé. Elas fazem aquelas coisas porque elas acreditam naquelas coisas. Elas acreditam naquelas coisas, naqueles objetos de culto.
tá? Mas acreditar nisso não é exercer fé, porque nós vimos que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a prova de fatos que não se veem e a convicção e a certeza, né, de fatos que não se pode ver. Ou seja, aqui, ó, eu até me embananei aqui, diz assim, ó, aqui, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é acreditar naquilo que você não pode ver. E essa fé é a fé do justo convertido, tá? Não é a fé presunçosa de algumas denominações ou de algumas pessoas que dizem acreditar que Deus existe. Porque isso daí já não é fé, é presunção. Então, os demônios, eles acreditam na existência de Deus, mas eles, até medo eles têm de Deus, mas eles não confiam, não acreditam em Deus. Por quê? Porque eles não concordam com Deus. Então, é nesse sentido que Tiago está dizendo aqui, que a verdadeira fé é você realmente concordar com Deus. Vejam bem, quando Pedro, naquele momento, pediu para Jesus, para ele poder caminhar sobre as águas, Pedro, ele não exerceu uma fé imensa em Deus para andar sobre as águas. Ele lançou um desafio. Ele disse assim, ó, se tu és realmente o Cristo, me mande que eu caminhe sobre as águas. Então ele colocou um desafio ali. E quando Jesus disse, venha, aí ele decidiu ir. Ele simplesmente decidiu ir. Mas veja, aquele pedido para ele não foi um pedido até mesmo sem exercer a fé. Ele colocou apenas como desafio, nada mais. Porque a fé verdadeira, ela não precisa desse desafio. Simplesmente ele acredita. Tá? Por quê? Porque Pedro, ele viu Jesus caminhar sobre as águas, mas mesmo assim Pedro lançou um desafio. Porque Pedro ainda pensou, será que realmente ele é o Cristo? Então, mesmo nessa situação, Pedro, ele pediu. Ele não tinha certeza. Agora, o cristão verdadeiro, ele teria certeza de que ele era o Cristo, caminhando sobre as águas. Isso é bem diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. A fé é algo muito diferente. A fé é uma certeza de fatos que não se pode ver. É a esperança das coisas que não se veem. Então, é uma certeza absoluta. Tá? Por isso que quando Tiago lança desafio aqui, ele lança esse desafio para ver se realmente a pessoa tem fé. Mas não existe fé sem obras. Aí vem a pergunta, por que é que não existe fé sem obras? Porque fé e obras é uma coisa só. A diferença é que ela se manifesta na mente e nos atos. Né? As obras, elas se manifestam por causa da fé que já é manifestada na mente da pessoa. Então, a fé e as obras é uma coisa só. Não há diferença. São como se fossem dois remos, né? Em que a pessoa vai navegando, vai remando, né? E ela pode aí caminhar. Se ela usar apenas um dos dois remos, ela não vai sair do lugar, ela vai ficar girando, 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 porque ela não sai do lugar. Agora, se ela usar os dois remos, ela vai em direção reta. Ela vai realmente sair, ela vai realmente se deslocar. Então, os dois remos representam a fé e as obras. Aí o verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Por isso que Tiago está dizendo que a fé sem as obras é morta. Porque se a fé é morta, a fé não existe. Ele está dizendo aqui que se a pessoa tem fé, uma fé que ela não apresenta as obras, essa fé não existe. Por quê? Porque ela está morta. Então, neste caso, a fé e as obras são uma coisa só. É a mesma coisa. A diferença é que elas se manifestam em dimensões diferentes. Um, pela dimensão divina, que é a mente humana, só Deus pode ler o coração, como está escrito lá em 1 Reis 8:39, e a outra pela esfera humana, em que o ser humano pode ver, ele pode entender, que é a atitude, as boas obras. Verso 21. Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Veja bem, a pergunta de Tiago aqui é muitíssimo importante. Aqui é mostrada a história de Abraão, em que Deus testou o coração de Abraão. O Isaque já tinha uma certa idade. Isaque era o sonho que
Abraão tanto desejava desejava ser como, ter como um filho, e ele poder ser pai. Esse era um sonho que ele tinha. E ele sabia que qualquer filho que viesse de suas entranhas seguiria a herança que Deus havia prometido, dele vir uma grande nação. E poder assim abençoar todas as nações da terra. E essa era a esperança de Abraão. Então, para isso, ele precisava ter um filho. E a história mostra que ele foi muito provado nessa questão, até que teve um dia em que ele foi abençoado com a vinda de Isaac. Acontece que quando Isaac nasceu, e Isaac foi educado dentro das normas do Evangelho, por Abraão e por Sara, no seu desenvolvimento de caráter, chegou-se numa época em que Deus teve que provar o coração de Abraão. Deus falou para Abraão que ele deveria dar o seu filho como sacrifício e oferecer seu filho como sacrifício. E ali ele foi severamente provado, e foi no Monte Moriá. E ali, a caminho de 3 dias, ele deveria ir com seu filho até esse monte e oferecer Isaac como seu filho, como sacrifício. Ele foi terrivelmente provado. Quando Abraão aceitou o pedido de Deus, e pegou e levou o seu filho até ao monte, e ali ele pediu para os ajudantes ficarem ali no pé do monte, que ele iria subir com seu filho até o topo da montanha e oferecer sacrifício. E mesmo ali, sozinho com seu filho, ele não tinha nenhum animal para oferecer. Isaac perguntou para ele: aqui está o altar, aqui está o fogo. Cadê a oferta? Cadê o cordeiro? Cadê o animal? Aí Abraão olhou firmemente para os olhos de Isaac. Naquele instante, Isaac compreendeu que ele mesmo era a oferta. Mesmo até ali, Abraão foi analisado pelos anjos celestiais. Porque ali, todo esse processo eram atitudes de boas obras. Era uma atitude de obediência que ele estava prestando a Deus. Por quê? Porque ele tinha fé na mente dele de que Deus poderia dar até um outro filho para ele. Porque assim como ele teve um filho como Isaac, de uma mãe, de uma mulher chamada Sara, que tinha o útero seco e não podia mais gerar filhos por causa da idade, mesmo assim Deus deu a ele essa bênção, e esse bebê veio e nasceu como um milagre. Ele acreditava que Deus, mesmo tirando a vida de Isaac, Deus poderia dar um filho para ele. E essa fé não era conhecida pelos anjos, porque pertencia à esfera divina. Então, Abraão compreendia o evangelho. Sabia que alguém deveria morrer no lugar da humanidade. Então, Abraão compreendia que Deus poderia dar a Abraão ou um novo filho, ou que pudesse até ressuscitar Isaac, depois dessa morte. Ele acreditava pelo evangelho, pela vinda do Messias, de que isso seria possível acontecer. Porque o Messias, ele entendia, o Messias haveria de morrer no lugar dele, porque ele era um pecador. E nesse reconhecimento, nessa associação que ele fez com o evangelho, com a justificação pela fé, Abraão começou a exercer a verdadeira fé. Só que essa dimensão, os anjos celestiais não podiam ver. Eles não podiam, porque essa é uma dimensão divina. Por isso que está escrito lá em 1 Reis: só tu conheces o coração. Só quem? Deus conhece o coração. Somente Deus pode ler o coração humano. Nem os anjos podiam. E nem os homens. Agora, todo o andamento do processo de arrumar Isaac, dar o primeiro alimento para ele da madrugada e levá-lo a praticamente antes do nascer do sol, numa longa caminhada de 3 dias, até o local onde ele poderia ser oferecido como sacrifício, todo esse processo seria uma atitude de obras, de boas obras que ele estava fazendo, porque eram atitudes de obras de obediência a Deus. Todo esse processo era lido, registrado, analisado pelos anjos celestiais. Por isso que Tiago diz aqui, porventura o nosso pai, Abraão, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? É uma pergunta aqui. Resposta, verso 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
Isso quer dizer que Abraão, ele foi justificado pelas obras diante dos anjos celestiais, porque estas boas obras aperfeiçoaram a fé de Abraão. E a fé, pela fé, Abraão foi justificado diante de Deus. Uma prova disso, na comparação aqui, você pode ver aqui em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículos 1 até o 5. Diz assim, ó: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo está dizendo que se ele foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus, mas sim diante de quem? Dos anjos e dos homens, por causa do ato de obediência que ele prestou a Deus em levar Isaac para sacrifício. Isso é muito importante saber. Por outro lado, ele diz aqui, ó, verso 3, pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a justificação diante de Deus é a justificação pela fé que Abraão exerceu para com Deus. E esta justificação aqui é a justificação imputada, tá? É essa justificação que te salva, que te dá vida eterna e é meritória. É ela que representa o Evangelho. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Verso 3. Agora o verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, veja bem, se Abraão deveria receber recompensa, ele não deveria receber recompensa pela fé que ele exerceu. Não, não. Por quê? Porque a fé que ele exerceu, ele creu em Deus, porque em Deus havia o mediador Jesus Cristo, que era o Messias que haveria de vir e morrer no lugar do filho dele, Isaac. Haveria de morrer no lugar dele mesmo, Abraão. Haveria de morrer no lugar de toda a humanidade. E ele, Abraão, seria o princípio dessa genealogia para a vinda desse Messias e servir como salvador da humanidade. E Abraão compreendeu isso. Então, a fé de Abraão não podia ser recompensada, porque a fé de Abraão, ela foi creditada como justiça. É o contrário. Deus não aceitou a fé de Abraão, porque a fé de Abraão ainda era poluída de pecado. Deus pegou a fé de Abraão e creditou no lugar da fé de Abraão a justiça de Cristo. E é por isso que Deus o justificou, tá? Porque a fé não pode, nem mesmo a fé pode nos justificar. Lembrem-se do caso de Pedro. Pedro foi justificado sem ter fé, tá? Lembre-se do caso de Pedro. Pedro ele foi justificado sem fé. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A justificação, ela nos é dada pela acreditação que Deus dá em lugar de nossa melhor obra, tá? Que é provida do evangelho da pessoa de Jesus. E essa acreditação ela é proveniente de Jesus, não proveniente de nós, porque o que vem de nós é poluído pelo pecado. Aí continua aqui, ó. Por isso que Paulo fala aqui, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, no caso, se Abraão tivesse que obter alguma coisa pelo que ele fizesse, então seria uma atitude de dívida. Ele teve que fazer um pagamento para receber alguma coisa. E não foi isso que aconteceu, tá? Agora, o verso 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica, o ímpio, e sua fé lhe é imputada como justiça. Então, é dada a justificação pela fé para aquele que acredita, não porque ele pratica, mas é porque ele acredita que naquele que justifica o ímpio. Então, a justiça de Cristo é dada para ele. Por quê? Porque ele não considera as suas obras ou a sua fé como mérito especial de obtenção de alguma coisa da parte de Deus. Isso não. Então, Abraão reconhece, de fato,
que a justificação que foi dada para ele, foi uma justificação mediatória pela graça, pelo Evangelho. Tá? Nisso não tem participação das nossas obras ou de nossas atitudes. Então, lá no caso de Tiago, no capítulo 2, no versículo 22, quando nós verificamos que as obras cooperaram com a fé, ou a fé com as obras, essa cooperação contribuiu para que a fé fosse aperfeiçoada. Então, é necessário que haja boas obras para que a nossa fé seja aperfeiçoada, tá? Mas não que com isso tenhamos que obter a justiça de Cristo. Isso de maneira alguma, porque a justiça de Cristo nos é dada, nos é acreditada, nos é imputada de graça, tá? Por isso que no verso 23, Tiago diz assim: e cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. O que é que foi imputado como justiça? A fé de Abraão. Mas por que a fé de Abraão foi imputada como justiça? Porque a fé era especial? Não. É porque a fé, na verdade, ela é contaminada pelo pecado. Então, Deus deveria, por sua livre graça, creditar, imputar, atribuir a fé de Abraão como se fosse justiça de Cristo. É essa atribuição que Deus faz para conosco. Quando nós acreditamos no Evangelho de que Ele realmente nos justificou, no momento em que nós acreditamos, a nossa fé exercida ali em acreditar em Deus, essa fé ela é atribuída aos olhos de Deus, não como uma fé que veio de dentro de nós e é algo especial que nós temos e que é puro. Não, não, não. É ao contrário. Deus considera por sua livre graça atribuir essa fé cheia de pecado como se fosse a justiça de Cristo. Como se fosse a própria fé, não sua, mas a própria fé de Jesus. É isso que significa imputar, atribuir. É creditar, é colocar no lugar da sua fé a fé de Jesus, a justiça de Jesus, as boas obras de Jesus. E nesse sentido é que Deus lhe justifica. Não há como ser de outra maneira, tá? E é por isso que é dito, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso o quê? O crer, imputado como justiça. Então, isso foi considerado como justiça, não porque Abraão tivesse justiça, mas é porque foi considerado como justiça de Cristo. Porque, no caso de Abraão aqui, Abraão ofereceria o seu próprio filho. Este filho, que era Isaque, simbolizava Jesus. Simbolizava o próprio Jesus, que é a verdadeira justiça perfeita que Deus aceita, que Deus considera como nosso Salvador para nos dar a vida eterna, de graça. E é por isso que também, na continuação do texto, é dito, e foi chamado o amigo de Deus. Então, nós também podemos ser chamados de amigos de Deus, uma vez que somos justificados na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós podemos ser considerados como amigos de Deus. E aí continua. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, nesse sentido, Abraão ele foi justificado pelas obras não diante de Deus, mas diante dos anjos e dos homens, tá? Porque como Paulo mesmo disse, se tivesse sido diante de Deus, Abraão podia muito bem se gloriar. Mas Paulo disse que nessa glória não seria diante de Deus, não. Por quê? Porque ele foi, na verdade, justificado diante de anjos e de homens. Nesse sentido, ele podia se gloriar mesmo. Porque realmente ele fez algo que duvido que nós faríamos. Nós não teríamos condição de fazer o que Abraão fez. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tá? Então a fé, Tiago compara a fé com o corpo e as obras com o espírito. É importante você observar isso.
Não devia ser o contrário? Uma vez que a fé é invisível, a fé devia ser comparada com o espírito, né? Mas veja só que interessante. A fé aqui, ela é comparada com o corpo, porque o corpo aqui é o corpo de Jesus. É o corpo sacrificado de Jesus, tá? E ele compara as obras com o espírito, porque o espírito é a vida. E somente uma pessoa viva é que pode ter boas obras. Só que o texto está dizendo assim, porque assim como o corpo sem o espírito. Então, realmente, a fé sem vida, a fé que não pode ter vida, ela não é fé verdadeira, ela é como um corpo morto, porque não tem vida em si mesmo, tá? Então, essa fé, ela não existe. E, assim também, a fé sem as obras é morta, tá? Por quê? Porque a pessoa, se o corpo não tem o espírito, esse corpo não pode viver. Da mesma forma que a fé sem as obras, essa fé é morta. Então, nesse sentido, nos mostra que não existe fé sem obras, mas e que mostra que as obras e a fé possuem uma mesma natureza. No caso de Raabe, ela escondeu os homens emissários que entraram lá na cidade de Jerusalém, entre os cananeus, para vigiar a cidade. Tá? E Raabe protegeu aqueles homens, dizendo para os soldados que ninguém estava ali presente, que ninguém estava dentro do quarto dela, ninguém estava na casa dela. Tá? E aí eles concordaram e tudo bem, se retiraram, porque eles desconfiaram que tivesse sofrido aí uma invasão. Mas o interessante é que Raabe, nesse caso, Raabe protegeu, fez uma boa obra, né? E ali é que os anjos perceberam que Raabe poderia ser uma pessoa que estivesse sendo atraída a Jesus, estivesse sendo atraída ao Evangelho. E, de fato, mais tarde, ela se converteu. Tanto é que aqueles homens, quando invadiram e destruíram e tomaram a cidade, destruindo os cananeus e muitos perizeus e jebuseus, quando eles destruíram, eles resgataram Raabe e adotaram ela para a nação de Israel. E ela se tornou uma filha de Deus. E o interessante é que ela faz parte da linhagem, da genealogia de Jesus. Quando você vai lá em Mateus capítulo 1, você verifica que ela faz parte da genealogia de Jesus. Ou em Lucas capítulo 1 também. Né? Então, isso é interessante vocês observarem. Então, diante disso, Raabe ela foi justificada tanto quanto Abraão foi justificado diante dos olhos de anjos e de homens, pelas atitudes que eles fizeram. A diferença aqui é que Raabe não era convertida ainda, mas ela estava sendo atraída ao Evangelho. E no caso de Abraão, Abraão já era convertido. Né? Então, as boas obras também podem ser realizadas mesmo sem a fé. Tá? Mesmo sem fé, as boas obras podem ser realizadas. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa ter fé e não ter obras. Isso não. Agora, a pessoa não ter fé e realizar boas obras, isso é possível. Tá? Isso é possível, sim. E é o exemplo de Raabe, que ela não havia se convertido ainda, e ela fez uma boa obra. E mais tarde, ela se converteu. Inclusive, existe um texto no Caminho a Cristo em que a senhora White diz que quando nós somos atraídos a Jesus, muitos maus hábitos nós vamos deixando. Existem pessoas que deixam de fumar antes de conhecer o Evangelho. Porque ela sabe, ela tem consciência de que certas coisas ela deve abandonar mesmo. Mas isso são boas obras. São boas obras, mas são resultados ou resultantes da atração que é exercida para com Jesus. Então é possível exercer boas obras sem fé. Agora, exercer fé sem boas obras, isso não é possível. A fé é morta. Tá? Então, pessoal, pelo menos até aqui eu concluo essa parte com vocês, o tempo já está bem avançado, né? E aqui eu termino esse novo estudo, e no sábado que vem a gente vai continuar tirando aí mais alguns pontos difíceis de entender sobre a justificação pela fé. E não esqueçam de anotar as dúvidas, tá bom? Que logo, logo, quando nós terminarmos essa parte da justificação, vocês façam as perguntas, a gente vai abrir um bom espaço para vocês perguntarem, e a gente vai estar aí tentando responder, tá bom? E vamos então fazer oração agora para encerrar o nosso estudo, ok?
Maravilhoso Deus, nós agradecemos mais uma vez pelo precioso privilégio de estudarmos as joias profundas da tua verdade. Que teu Santo Espírito possa abrir cada vez mais nosso entendimento, de modo a compreendermos e encontrarmos essas joias escondidas, porque são verdades profundas que precisamos cavar e nos preparar para o teu reino, porque sabemos que Jesus está prestes a voltar e te somos gratos por estes privilégios. Louvado seja teu nome. Pedimos que abençoe a todos os que estão presentes aqui, em suas famílias representadas, que a tua luz possa brilhar e abençoar todas essas famílias aqui presentes, Pai, porque elas necessitam de tua graça. Remova as dificuldades, as doenças, o desemprego, as dificuldades financeiras. Remova todos esses problemas, Pai. Resolva com a tua mão poderosa cada família aqui representada. Conforte o coração dos que se acham tristes diante das decepções, da amargura de espírito que já passaram, em todos os sentidos. Abençoe as famílias que estão aí doentes, precisando da tua cura poderosa. Guia-os pelo teu amor. Agradecemos a ti, ó Deus Todo-Poderoso, por tudo. Em nome de Jesus pedimos estas bênçãos e te somos gratos. Amém. Gente, Deus abençoe a todos vocês e uma ótima continuidade de sábado aí, tá bom?